Para lutar contra o pragmatismo e a horrível tendência à consecução de fins úteis, meu primo mais velho defende a prática de arrancar um bom fio de cabelo da cabeça, dar-lhe um nó no meio e deixá-lo cair suavemente pelo buraco da pia. Se o cabelo ficar preso no ralo que costuma haver nesses buracos, bastará abrir um pouco a torneira para que ele se perca de vista. Sem perda de um instante, deve-se iniciar a tarefa de recuperação do cabelo. A primeira operação se resume em desmontar o sifão da pia para ver se o cabelo ficou agarrado em alguma das sinuosidades do cano. Se não for encontrado, deve-se abrir o pedaço do cano que vai do sifão ao encanamento do esgoto principal. É certo que nessa parte aparecerão muitos cabelos e será preciso contar com a ajuda de toda a família para examiná-los um por um à procura do que tem no nó. Se não aparecer, colocar-se-á o interessante problema de quebrar o encanamento até o andar de baixo. Mas isso significa um esforço maior, pois durante 8 ou 10 anos será necessário trabalhar em algum ministério ou numa casa de comércio para juntar o dinheiro que permita comprar os 4 apartamentos situados embaixo do meu primo mais velho. Tudo isso com a extraordinária desvantagem de que quando se trabalha durante esses 8 ou 10 anos, não se poderá evitar a penosa sensação de que o cabelo não esteja mais no encanamento e que só por um remoto acaso permaneça preso em alguma saliência enferrujada do cano. Chegará o dia em que poderemos quebrar os canos de todos os apartamentos e durante meses viveremos cercados por bacias e outros recipientes cheios de cabelos molhados, assim como de curiosos e mendigos, os quais pagaremos generosamente para que procurem, separem, classifiquem e nos tragam os cabelos possíveis, a fim de alcançarmos a certeza desejada. Se o cabelo não aparecer, entraremos numa etapa muito mais vaga e complicada, porque o trecho seguinte nos leva aos esgotos maiores da cidade. Depois de comprar uma roupa especial, aprenderemos a nos esgueirar pela rede a altas horas da noite, armados com uma poderosa lanterna e uma máscara de oxigênio, e exploraremos as galerias menores e maiores, se possível ajudados por marginais com quem teremos travado relação e a quem precisaremos dar grande parte do dinheiro que ganhamos durante o dia em um ministério ou numa casa comercial. Frequentemente teremos a impressão de haver chegado ao fim da tarefa, porque encontraremos ou nos trarão cabelos semelhantes ao que procuramos. Mas como não se conhece nenhum caso de que um cabelo tem um nó no meio sem intervenção da mão humana, acabaremos quase sempre por comprovar que o nó em causa é um simples engrossamento do diâmetro do cabelo, embora tampouco conheçamos nenhum caso parecido. Ou um depósito de algum silicato ou óxido qualquer, provocado por alguma longa permanência numa superfície úmida. É provável que avancemos assim por diversos trechos de esgotos menores e maiores, até chegarmos a esse lugar onde ninguém se atrever a penetrar. O esgoto principal que desemboca no rio, na junção torrencial dos detritos, na qual nenhum dinheiro, nenhum barco, nenhum suborno nos permitirão continuar a busca. Mas antes disso, e talvez muito antes, a poucos centímetros do buraco da pia, por exemplo, na altura do apartamento do segundo andar ou no primeiro encanamento subterrâneo, pode acontecer que encontremos o cabelo. Basta pensar na alegria que isso nos provocaria, no cálculo espantado dos esforços economizados por pura sorte, para justificar, para escolher, para exigir praticamente uma tarefa semelhante, que todo professor consciente deveria aconselhar os seus alunos desde a mais tenra infância, em vez de secar-lhes a alma com a regra 3 composta, ou com as tristezas da cancha raiada. Gente, que alucinação! Lê aí o que é a cancha raiada. Bom, não, primeiro eu vou dizer que hoje a gente tem uma visita muito especial da Ju Palermo, que tem um canal também. Do que se trata seu canal? Oi, gente. Meu canal chama Fala Pra Camões e ele majoritariamente trata de literatura, mas tem uns vídeos de Melissa perdido lá no meio. Ela coleciona melissas. Ninguém é perfeito, né, pessoal? Então, bem-vinda, Juliana Obrigada. Palermo. E Fala Pra Camões, a gente vai linkar o canal dela aqui. Vamos dar uma olhada. É muito legal. E é o único canal que a Tati
Aparece. cometeu o desplante de aparecer lá Em 2 vídeos. em 2 vídeos de quase 1 hora cada um. E está lá falando lindamente, sendo que aqui ela não dá as caras, nem se a gente mate ela. Morta também não ia ser interessante, cara. Cancha Rayada tem uma nota aqui que diz: episódio histórico, também chamado na Argentina de El Desastre de Cancha Rayada, batalha perdida pelas forças do general San Martín no Chile para os espanhóis em abril de 1817, pouco antes da vitória definitiva em Maipú. É um evento da história É um que eles evento da estudam na história, escola, é. como aqui seria, sei lá, Falar da Sabinada, ou da guerra Não sei onde eu tirei a Sabinada. da Farroupilha. Cortázar. Conto do Cortázar está no Loucurais. livro História de Cronópios e Famas, que a gente já citou aqui. A gente tem um vídeo sobre um conto do Cortázar De outro livro. que chama Casa Tomada. Se vocês quiserem conferir, eu vou linkar aqui também. Eu tenho que lembrar tudo de linkar isso, depois eu nunca lembro, né? Mas eu vou lembrar. Falem do que se trata Histórias de Cronópios e Famas. Eu acho que uma boa palavra é delirante, né? É. Ele tem essa coisa meio surreal de, como assim? Que é o meio coisa do Casa Tomada. Eu acho que a pegada do Cortázar é assim. Ele faz parte desse movimento muito latino-americano, que é o realismo fantástico. Que é um pouco diferente do surreal. Porque o surreal gera na gente a sensação onírica, a sensação de sonho. O realismo fantástico não parece que você está no meio de um sonho. Por isso que é um realismo fantástico e não um surrealismo, não algo além do realismo. E principalmente porque os personagens que passam por situações delirantes agem como se aquilo fosse a coisa mais normal do Exatamente. mundo. Essa questão Não. do realismo é fantástico pra quem lê, mas pra quem tá vivendo aquilo... É real. Eu sempre real. falo Saramandaia, né, a novela lá do Dias Gomes, é isso. Os personagens acham super normal a pessoa explodir, né? A gente lendo ou vendo fala, como assim? Mas lá é normal. Terra Sonâmbula do Mia Couto também tem isso. E a característica inteira do Cortázar é isso, é assim, ele conta no Casa Tomada, isso aparece também, é uma situação absolutamente bizarra, que é narrada como se não fosse. O Cronópios e Famas é um livro dos anos 50, ele é dividido em 4 partes. Tem um manual de instruções. Que é divertidíssimo. É a melhor parte. Tem um que chama Matéria Plástica. Tem o Estranhas Ocupações, Também é de onde tirou isso. E tem os Cronópios e os Famas. Que ele fala desses três tipos de criaturas que ele inventa. Os cronópios, os famas e os esperanças. Então o livro tem assim 4 tipos de pequenos contos, né? O primeiro, manual de instruções, é óbvio, tem instruções para dar corda no velório. Manual de instruções de coisas que não precisam Instruções, e as instruções são instruções também para cantar, instruções subir para uma escada. chorar, instruções para subir uma escada. para matar formigas em Roma. Tem esse, ocupações estranhas. É sempre assim, tem sempre uma história familiar. Você é meu primo mais velho, como é o caso desses. A nossa família. Então assim, a família resolve construir um cadafalso. O que é Porque cadafalso? cadafalso é o lugar onde se enforcam pessoas. No jardim da casa. E ele vai narrando isso. Quando eles têm uma agência de correios e começam a zoar na agência de correio. Tipo, oferecer coisas tipo uma bola com piche e penas da pessoa, sabe? Coisas desse tipo. Que a família gosta de ocupações estranhas. Tem a que eu mais gosto, que é do comportamento nos velórios, que é a família que tipo, toma posse de velórios de pessoas alheias. Quando eles sentem algum sinal de que aquela dor é falsa, a família ocupa o velório. É muito bom. E esse aqui, Perda e Recuperação do Cabelo, faz parte disso aí. O Matéria Plástica tem pequenos contos que não se encaixam em lugar nenhum, né? São pequenas narrativas que descrevem coisas estranhas, tipo um homem que foi decapitado, mas não teve como enterrar ele, então ele começou a viver sem cabeça e perde os sentidos. Ele percebe que 4 dos seus 5 sentidos desaparecem e como ele vai vivendo sem esses 4 dos 5 sentidos, assim por diante. Vamos focar nesse, né, no Perda e Recuperação do Cabelo, que começa com uma frase que eu acho que já dá o tom, que é: para lutar contra o pragmatismo e a horrível tendência à consecução de fins úteis. Ou seja, para que se faz isso? Que é o que a gente ouve do aluno. Pra que eu vou usar isso? É o pragmatismo, né? Exatamente. Pra que eu tenho que aprender? Por que eu vou usar isso na minha vida? Eu vou ser Por que tal eu tenho que coisa, saber funções? E eu nunca vou usar. Então, toda essa descrição
de uma prática completamente enlouquecida, absurda, né, levada ao extremo do absurdo. Ela tem uma finalidade que é a de lutar contra o pragmatismo, ou seja, de fato... Servir pra nada mesmo. A função é não servir para nada, né? Não serve para nada mesmo, o objetivo é que não sirva para nada, porque é uma forma de luta contra um mundo no qual tudo tem que ter uma finalidade, tudo tem que ser útil. Então, assim, a forma de eu recusar o pragmatismo, a necessidade de só fazer coisas úteis, é justamente eu fazer a coisa inútil no limite da loucura. Que é pegar um fio de cabelo, dar um nó no meio e jogar pelo ralo e depois buscar. E isso é o que os professores deviam ensinar ao invés da regra de 3 e de um episódio histórico X. Esse conto pra mim sempre teve uma coisa meio coaching, assim. Porque eu não sei, mas sempre que eu leio eu fico tentando, de que outra coisa ele poderia estar falando. Óbvio que ele não tá falando só de uma família maluca que faz esse rolê do cabelo. Mas essa coisa meio de... Olha como a gente às vezes na vida... atenção que é coach isso aqui. Olha como a gente às vezes na vida arruma um problema por uma coisa que é absolutamente inútil e boba e pequena. Não, é um problema que você mesmo causou. Eu causei e eu destruo a minha vida pra achar uma coisa que é boba. E aí, esse barulho que vocês estão ouvindo é de cachorros em fúria. dogs correndo. É porque é claro que tem que criar todo um clima bizarro. Sim, inclusive a gente vai fazer outras coisas, vai fazer uma colcha aí daqui. Então, nesse sentido, eu crio um problema que é pequeno e aí eu destruo a minha vida por causa disso, que é uma coisa boba, que é um fio de cabelo, né? Por outro lado, eu torço para que ele não esteja logo fácil de resolução, que a resolução seja fácil. Porque, poxa, se ele estiver logo aqui na pia, que graça tem? Eu só desmontei o sifão? Não, eu preciso sofrer. Precisa trabalhar 10 anos no ministério pra juntar dinheiro pra comprar os apartamentos. Sabendo que enquanto eu tô trabalhando, eu tô perdendo de achar. Então, o que é meio uma coisa, quando você tá com uma coisa na cabeça, um problema é não estar pensando nele, parece que você tá perdendo tempo, e às vezes é só um fio de cabelo, sabe? Pra mim, o melhor desse conto é como eles têm que fazer toda uma rede de apoio marginal. Marginal, né? Tipo, contratar mendigos e passantes. Contratar mendigos com bacia cheia de cabelo molhado pra, né, localizar o cabelo. E depois, quando eles vão pra rede de esgotos, contratam marginais, que eles têm que ficar pagando todo o dinheiro que eles ganharam. Todo o dinheiro que eles ganham durante o dia no ministério com roupas especiais. Aquilo que poderia ser uma metáfora, né, que até fiquei, quando eu tava lendo, e acho que tem a surpresa de que eu não... Então tá tudo, né? Tá tudo, tem gente batendo na porta, considerando tudo que está acontecendo. A gente resolveu inserir essa conta. Tá meio cortado. Porque tava muito normal tudo. A Tati jura que eu já li esse conto, esse eu li foi há 20 anos, eu não lembrava dele. Então eu estava lendo e entendendo o conto, que faz com que eu tenha rido no meio. E quando eu estava lendo eu pensei muito de tipo, nossa, isso é o conto literal da expressão achar pelo em ovo, né? Ou caçar uma agulha no palheiro, né? Só que ele pega uma coisa que seria metafórica, tipo, você tá procurando uma agulha num palheiro, não sei o quê, e a coisa, ela é concreta, né? E ele vai atingindo um nível de insanidade, né? É. Porque não só a história do cabelo, mas daí tá o sifão. Aí tá. E quando ele fala que você precisa comprar os outros apartamentos. Mas vai ficando pior, porque daí vai pra rede e vai pro esgoto final. E todos esses 10 anos até conseguir comprar um apartamento com aquela angústia de vai que o cabelo não Mas tá eu lá. perdi. Mas tem um dado interessante linguístico aqui, que é o conto inteiro é escrito no futuro. Ele não é uma narrativa de algo que aconteceu. Tipo, você terá que fazer, ser-lhe-á necessário. Colocar-se-á o interessante problema de quebrar o encanamento. Chegará o dia em que poderemos quebrar, ou seja, é ao mesmo tempo muito concreto, no sentido de que sim, você está literalizando uma metáfora, mas ao mesmo tempo é absolutamente fantasioso e só mental, porque nada disso é feito. Porque tudo isso é só uma conjectura, né? É só uma hipótese, é só uma... Então você pode começar a viajar, se é para viajar numa dessas, que isso pode significar, veja, se ele está falando que tudo isso é feito para combater o pragmatismo e etc.,
não se combate o pragmatismo, na verdade. Ou que que o combate só- ao pragmatismo é meramente um devaneio. Exatamente. Que Ou, pode estar não se apenas realiza. no fantasia. ou exatamente o contrário, Tati. Que os devaneios, os delírios e as construções poéticas Já interessantes servem, sim. já servem de É. combate ao pragmatismo da vida. Tem uma outra coisa que eu adoro no conto, mas daí é uma outra leitura, que é quando ele fala, só de imaginar o momento de encontrar vale todo o esforço. E isso também é muito legal, né? Às vezes, sei lá, um desafio que você se coloca, ou uma coisa que você sabe que vai ser foda, mas só de imaginar a recompensa vale fazer uma viagem muito louca dessa, né? Eu acho isso muito legal. E a gente tem dessas às vezes. Puta, eu tô me fudendo tanto, por quê? Não era mais fácil? Não, mas putz, quando eu chegar lá vai ser tão massa. Então, essa parte eu gosto também, mas daí é outra Você leitura, está né? com muita mentalidade crossfit. Ah, né? vai se Eu fuder, acho. tá Eu tirando. Crossfiteira, Juliana! Crossfiteira! Gente. Crossfiteira! Eu tô Crossfiteira! falando de qualquer coisa, um mestrado. Porra, eu resolvi fazer mestrado dando 40 aulas por semana. Mas tá é um- foda, mas porra, pensou quando der Vocês certo? duas estão nesse rolê, né, do mestrado. A gente, na verdade, decidiu, numa conversa prestar. Foi. Nós duas, a gente tava se fudendo. E dá juntas. 40 aulas por semana. Ou seja, é mais fácil dar um nó no fio de cabelo, jogar Quebrar beleza. os É tipo isso, mas talvez por isso o nosso inconsciente tenha escolhido justamente isso. Nós estamos catando o nó no fio de cabelo. Na verdade, isso é um assessor de terapia. Então, a gente não combinou o preço. Porque sou eu a terapeuta. Fudeu. Você sabe que eu li um livro recentemente que chama Biblioterapia? É bem ruim, mas... Bom, então por que você tá indicando? Gente, Eu não tô indicando. então é Não, isso, o canal da Ju fala pra Camões. Esse é o Poesia Foda da Semana. Não é uma poesia novamente? Não é uma poesia novamente, é um conto, até porque eu vou contar o segredo. A Ju não gosta muito de poesia. Todo mundo Contei e sabe saí disso. correndo!